Olá, seja muito bem-vinda ao CasaCast. O CasaCast vai trazer muito conteúdo aí para você. Fique ligadinho. Nós vamos falar sobre tecnologia, educação, comunicação para sua igreja, para o seu ministério. E espero aí que vocês gostem bastante. Bom, hoje a gente está aqui, né? Eu, Guto, Ana, cada um no seu quadrado, e vamos falar na sua área, né? E a gente vai começar se apresentando, não é, pessoal? O que vocês acham? Sim. Até mesmo para o pessoal conhecer a gente, né? O que a gente faz, de onde a gente veio, né? E por que a gente vai falar sobre esses assuntos, né? Então, tá, vou começar por mim, tá? Eu sou Giovana Veires, eu sou apresentadora, eu sou publicitária, sou jornalista. Desde 2008 eu estou atuando nessa área de produção de conteúdo, né? Na comunicação. Né? Então, a gente já atuou em várias áreas, a gente vai falar dentro, né, do ministério, dentro da igreja. Então, eu e meu esposo, a gente já atuou muito tempo em várias áreas da comunicação dentro da igreja. Vou passar a bola aqui para o Guto. Diga aí, Guto. Então, e aí, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Guto, Guto Barreto, eu sou diretor de uma agência de publicidade também, a agência Up 365, e além disso, eu acho que não é nem além disso, o principal na minha vida é o meu ministério. Então, eu sou ministro de louvor, a gente tem um trabalho social que está começando aí também com o pessoal das escolas municipais, estaduais, e, enfim, tem várias coisas aí que a gente pode conversar, beleza? Vamos nessa. Meu nome é Ana, primeiramente eu sou mãe, né? Eu cuido da minha casa, né, no momento. Eu sou auxiliadora do meu marido, né? Auxilio ele na empresa que nós temos juntos. Auxilio ele no ministério, então sou ministra de louvor também com ele. E auxilio ele nos projetos também sociais que nós temos. E hoje também trabalho com as mídias, né, do nosso Ministério de Jovens, do nosso trabalho social, né, de tudo que nós desenvolvemos. Eu auxilio ele no desenvolvimento das mídias também. Isso aí, ó, é o papel principal, né? O nosso papel principal é auxiliar, né? Exatamente. Auxiliar, é isso aí. E hoje o nosso assunto, né, como vocês viram aí, a gente vai falar sobre várias coisas. Porém, hoje, em especial, nós vamos tratar sobre mídias digitais. As mídias digitais na igreja. É isso aí. E qual que é a importância disso? Parece que é um assunto tão simples, né? Todo mundo faz. Tem aqui o cara que posta aí o conteúdo na rede social, eu faço aqui um postzinho, entro lá no aplicativo. Mas e qual que é a importância disso, né, pessoal? Por que disso? Por que ter um departamento de mídia é importante? Né? Qual que é o objetivo disso? Como se pensar nisso? Também para quem não tem, né, um departamento de mídia na igreja, às vezes pensa assim, que eu vou precisar de muita gente para poder iniciar um projeto, iniciar um trabalho. É verdade isso? Por onde eu começo? Quais são os primeiros passos? E aí, Guto? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar é que muita gente acha que a rede social dentro da igreja tem vários pensamentos que se encaixam nas igrejas que a gente vê hoje em dia. Mas assim, algumas igrejas primeiro já rechaçam, né, de primeira não, isso aí é algo que tira o teu tempo, que tira, né, e não implementam isso dentro da igreja. Tem outras igrejas que focam também só nisso. Né, em muitas coisas assim, você vê o culto é rodeado de gente com celulares e tudo mais, e às vezes até atrapalha um pouco o culto. Mas o que a gente tem que pensar primeiro para mídias sociais na igreja é que ela é uma ferramenta muito importante. Né? Ela pode ser usada para evangelismo, ela pode ser usada para comunicar os eventos da igreja, ela pode ser usada para reforçar a palavra que foi dita ali nos cultos, né, da semana, de domingo. Ela pode ser usada para que aquela palavra que foi dita chegue em novas pessoas. Então, assim, ela é bem importante. E hoje em dia, eu trabalho com isso, nós somos especialistas em redes sociais lá na agência, e o que a gente vê, assim, não é mais um diferencial você ter uma rede social ativa. É algo básico hoje em dia.
E dentro das igrejas é a mesma coisa. Se você for ver, tem aqui na nossa cidade, tem muitas igrejas que nem rede social tem. E às vezes você quer conhecer um lugar diferente, você quer, sabe, às vezes você está ali numa indecisão em qual ministério que você vai, né, entrar, que igreja que você vai ser, você está chegando na cidade agora, como foi o caso de vocês, ou então você está numa transição lá, você aceitou a Cristo e tal, num evento, e você precisa ir para um lugar. Você vai procurar, assim, tem pouquíssimas igrejas que têm rede social ativa, né? Então eu acho bem interessante, assim, começar com isso, porque se você for ver, é o teu jeito de se comunicar hoje. As pessoas gastam muito tempo hoje no celular vendo redes sociais. Então, e lá você tem todo tipo de material. Então você tem o material de várias coisas, né? Inclusive coisas que não são legais, e muitas coisas que não são legais. E por que a igreja está fora disso? Por que a igreja não está usando isso para chegar em novas pessoas, para que a palavra de Deus chegue, né, num lugar mais alto e, enfim, um lugar mais longe do que ela poderia chegar, né? Nós estamos, às vezes, muito limitados em as 4 paredes, né? Isso. E aí a gente pode tratar algumas coisas aqui, até mandei algumas coisas para a gente pontuar ali, que são coisas importantíssimas que não precisa necessariamente você ter uma equipe. Às vezes você pega o Ministério de Adolescentes, de Jovens lá, o pessoal que é mais antenado nisso, passa 2, 3 instruções ali, e você tem uma rede social ativa, as pessoas começam a ter curiosidade do que está acontecendo. Nossa, mas o crente também faz isso, né? O crente não é aquele que fica lá com a Bíblia embaixo do braço e vai só no domingo na igreja, não. Nós temos uma vida, a gente vive Jesus. E isso tem que ser colocado dentro das redes sociais também. Então eu acredito que é por aí que a gente tem que começar. Exatamente, você falou uma coisa muito importante. A gente fala muito assim hoje da pandemia, né? Porque a gente, infelizmente, passou, né, por esse vendaval aí, né? E isso trouxe assim, muitas mudanças, muitas consequências para nós cristãos, para as igrejas, né? Muitas mudanças assim, repentinas, né? E fez a gente repensar o nosso meio de comunicar. Sim. Né? Então, quando a gente chegou, inclusive na cidade aqui de Ponta Grossa, a gente buscou uma igreja através das redes sociais. E a gente percebeu justamente isso. Não se tinha informações, porque ali na rede social, no site da igreja também, é onde vão estar contidas as informações do perfil da igreja, da visão, da missão, dos valores, isso. Endereço, contato, né, o que ela trabalha, porque cada igreja tem uma personalidade e ela tem que definir isso, vocês vão saber falar até melhor disso, né? Definir isso para poder trabalhar o seu público e também expor aquilo no seu site, nas redes sociais, no seu blog, né? Então, a gente teve essa dificuldade de encontrar um lugar, inclusive que respondessem, porque eu enviei mensagem, né, para várias e poucas responderam. Então, esse feedback da pessoa que está procurando ali um lugar é muito importante. Sim. Essa interatividade, não é, Guto? Sim. Você postou uma coisa lá, postou um conteúdo, um vídeo, uma foto, a pessoa comentou, interaja com ela. Sim. Você está dizendo para ela que ela é importante para você e que você está vendo que ela está se conectando com você e está respondendo à altura àquela pessoa. Então, essa questão aí da rede social, de estar ali presente, né? Isso mudou muito com essa questão da pandemia que trouxe para nós e é um caminho sem volta, né, Guto? Assim, a pandemia, na verdade, ela só acelerou um processo que já estava acontecendo, né? Isso no mundo, assim, a gente não pode deixar a igreja para fora do mundo, ela está aqui, né? Mas se você for ver os cultos online que começaram a ser feitos porque, né, muitas igrejas acabaram sendo fechadas e tudo mais, eles só aceleraram. Então tinha muita igreja que não tinha nem rede social para poder fazer o culto online, não tinha um canal no YouTube, né? Então eu creio que é importante a gente pensar nelas como mais... E outra, o básico da rede social é a interação. Então, a rede social, ela é o quê? Ela é um meio de você comunicar com outras pessoas, de você... e comunicação não é necessariamente só a ida, né? Você manda mensagem e você retorna também. Alguém te retorna daquilo ali.
né? Então, a rede social ela é para juntar as pessoas em um outro meio que não é o meio físico. Basicamente é isso. Então, quando a gente fala da igreja, é a mesma coisa. A pessoa manda uma mensagem, você precisa ter alguém ali para responder. O que acontece geralmente é que vai um irmãozinho lá e ele cria a igreja, ele cria a rede social da igreja, e às vezes o irmãozinho ou ele para de gerenciar, às vezes sai da igreja e tal, e aquilo ele só tinha senha, e ele usou o nome oficial da igreja, ele usou o logo da igreja, ele usou tudo. Isso acontece, e daí isso vai com ele. Isso acontece. Então as pessoas mandam uma mensagem lá, não tem nada de resposta automática, não tem nada, né, alguma coisa que... E principalmente quem é o diretor da igreja, às vezes o pastor ou algum presbítero, alguém que está responsável, que teria que estar responsável por aquilo, também não tem acesso. Então o que acontece só simplesmente é largado. Né? E assim como várias empresas também fazem isso. Né? A gente trabalha muito, na agência lá, muito dentro disso. Redes sociais que estão abandonadas. A gente vê nas empresas, no meio secular, e também vê na igreja. Assim, é impressionante. O funcionário, por exemplo, de empresa vai lá, cria assim, falou com o chefe lá, precisamos criar um Facebook aqui para postar um sorteio. Beleza. Aí vai lá, cria, posta, o funcionário depois de um tempo sai da empresa. E o chefe não tem a senha, mas está lá o nome oficial da empresa e tudo mais. As pessoas procuram, às vezes, por aquilo, mas na hora de alguém responder não tem. Então é algo que precisa ter muito cuidado. Assim, quem vai gerenciar essa rede social? Quem vai ter acesso a isso, sabe? É legal que não precisa você ter uma equipe gigante, mas é bom que você tenha um responsável e esse responsável responda também aos responsáveis da igreja. Todos tenham acesso ali, os responsáveis pela igreja tenham acesso também, para que caso precise trocar. Às vezes mesmo ministerialmente, a gente sabe que Deus vai mudando a nossa vida dependendo de como a gente vai indo, né? Então às vezes chega uma hora que aquela pessoa que estava cuidando daquilo é enviado para fazer outra coisa e não pode mais cuidar daquilo, então alguém precisa ter acesso àquilo ali. Então é importante que tenha esse mínimo de organização para que a coisa comece a funcionar. E me diga uma coisa, Guto. O que você vê assim, você e a Ana, né? O que vocês ali com a agência, a maior dificuldade, assim, os maiores erros para quem já tem uma rede social, para quem já tem uma rede social ativa aí, que posta bastante coisa, né? Qual que é o maior erro que as igrejas cometem? Olha, eu acredito que o maior erro realmente seja esse, criar uma rede e não dar continuidade nela, não ter alguém para cuidar lá, né? A gente vê muitas igrejas, como foi o caso de vocês, de ter lá a rede parada e ninguém mais fazer nada naquilo. E outra, eu vejo assim, se você teve a iniciativa de ir lá e pegar uma ferramenta e começar a utilizar ela, às vezes as pessoas se desanimam, né? Nossa, eu fiz aqui uma imagem, ficou legal e tal, eu postei, nem assim, tua igreja tem 300 membros e teve 2 curtidas. As pessoas se desanimam com isso. Sim. Mas aí tem que se entender que, assim como as palavras, né, a palavra que é dada, a semente que é lançada, a gente nunca sabe onde é que ela vai chegar. Exatamente. E precisa se ter uma continuidade para que as pessoas comecem a ver aquilo, né? É muito difícil acontecer de você postar alguma coisa e aquilo começar, a primeira coisa já começar a se crescer e ficar grande e tal. Não, tem que entender que é um trabalho, eu costumo dizer, e aí voltando para o mundo secular, eu digo assim, os meus clientes, você vai abrir uma rede social, ela é uma filial. Então você tem que tratar como uma filial. Primeiro, tem que ter alguém para cuidar. Então, se você vai abrir uma filial, você não vai deixar sem um gerente, sem alguém para estar trabalhando lá. E segundo, tudo que você está investindo na tua matriz, aquilo que foi o modelo que funcionou, você tem que colocar também lá. Ou seja, dentro da igreja, se você está fazendo lá eventos lá, sei lá, vai fazer um evento para crianças. Legal, vou fazer um evento dentro da igreja. Na tua filial, que é a tua rede social, tem que estar lá também. Né? Então tem muitas igrejas que usam a rede social só para colocar um versículo ou para postar um link de domingo ou alguma coisa assim. Não, se você faz vários trabalhos durante a semana, use várias vezes essa rede social. Porque aí sim a tua comunidade, aquela que já está com você e os que estão de fora vão começar a entender o trabalho, visão, missão, aquilo que você falou da igreja. Isso. Eu penso que tem mais um erro aí nessa questão, além do que o Guto falou. Eu acho que tem que ter uma organização, né, dentro da igreja centrada em um ministério, né, em alguém que gerencie isso. Porque nós também vemos talvez um ministério de mídias. Porque eu vejo também que um outro erro é que
vai uma pessoa e cria uma página. E aí vai outro e cria outra página. Isso. E aí começam a gerenciar várias páginas. E aí você vai procurar algo sobre aquela igreja. E aí tem várias páginas ali com informações desconexas, né? Então eu acho que... Eu penso e observo que é importante ser organizado isso, né? Então, ter uma pessoa ali que gerencia aquilo ali, alguém que lidere um ministério, né, sobre isso, e que dentro daquilo ali pode existir, por exemplo, uma rede social para o Ministério Infantil, uma rede social para o Ministério de Jovens, né? Enfim, para cada trabalho dentro da igreja. Mas que haja, no final de tudo isso, afunilhe aquilo, né? Para que chegue em alguém ali que possa auxiliar cada ministério. E também que ambas se comuniquem, né? Exatamente. Porque o que a gente vê também é muito. Várias páginas, várias... redes criadas e cada um com uma identidade visual, cada um com a linguagem, então acaba que não se comunicando. Exatamente. Então acredito mesmo que se pensar em criar um ministério onde ali você consiga colocar algumas pessoas, não muitas, às vezes a gente fala assim, pessoal, a gente está falando assim, criar um ministério, pensa que é uma coisa gigantesca, né? Exato. Não, poucas pessoas, porque hoje é muito, muito fácil você encontrar assim, pessoas que queiram lidar, né, com as mídias da igreja. Né? Até mesmo as pessoas hoje, as crianças já nascem prontas, parece, para isso. Né? Então, não se tem muita dificuldade em encontrar aquele que vai fazer as postagens, aquele que vai fazer um textinho legal, aquele que vai cuidar da identidade visual. Né? E aí, juntando tudo isso, sai uma coisa mais... visualmente bonita, falando. Mas, pode falar. O Guto estava citando aqui também, Ana, falando sobre essa questão da produção, né, de conteúdo. E eu estava lendo até aqui no script aqui que eu tinha separado, né, que assim, é necessário que a gente tenha, quando for pensar em conteúdos, né, para as redes sociais, para as mídias sociais, ter clareza daquilo que a gente quer passar. A gente estava até conversando, né, antes de começar aqui o podcast, sobre isso. A gente simplesmente lança a informação, mas a gente muitas vezes não pensa para quem é essa informação, não pensa como que isso vai chegar na pessoa que eu quero que chegue. Muitas vezes a gente confunde para quem nós queremos se comunicar. É para o público interno, é para o membro, ou é para o que não conhece ainda o nosso trabalho. Então, existem dois tipos de comunicação diferentes, né? O de dentro e o de fora. Sim. Então, como trabalhar isso? Por exemplo, eu quero que as pessoas do meu bairro conheçam a igreja. Eu vou produzir conteúdo de testemunhos, conteúdo de transformação, conteúdo do que está acontecendo, das atividades da igreja ali, para inseri-los, né, até um curso. Tem um atendimento psicológico, tem um atendimento jurídico na minha igreja. Eu quero que as pessoas do meu bairro participem, eu vou divulgar para a comunidade. Mas eu não vou divulgar coisas internas. Uma reunião dos obreiros, entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Porque, às vezes, também, você vê... posta um monte de coisa, um monte de vídeo, um monte de foto, e é aquilo que você falou. Não tem curtida, não tem engajamento, as pessoas não se identificam. Tudo é a forma de comunicar, né, Giovana? Se você for ver, você falou de dois tipos de comunicação, né? A interna e a externa dentro da igreja. E dentro da interna tem vários tipos de comunicação também. Como a Ana estava falando, nós somos líderes de jovens lá na nossa igreja. E a gente está assim, faz uns 4 meses mais ou menos, né? Por aí. E a gente, assim, desde que a gente começou, a gente pensou assim, nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós queremos que comunicar com os jovens dessa época aqui. Nós não podemos pensar nos jovens quando a gente era jovem lá há um tempo atrás. Né? Então, assim, eu sou jovem, mas só de cabeça. Sou só. Mas, enfim, a gente começou a pensar assim, como é que a gente vai comunicar com eles? E começamos a pegar referências, obviamente. E a gente tem uma referência muito grande no ministério chamado Eleve. Até a Ana já comprou um livro deles e tal, do líder deles lá. A gente está lendo e é muito interessante o material deles. Como que se chama? Eleve.
Eleve. Eles têm um movimento chamado Eleve, enfim, tem várias coisas. Se você procurar Eleve no Instagram, você vai ver várias redes sociais. Mas todas elas têm a mesma logo, então assim, eles estão comunicando porque é a igreja deles. Mas, qual que é por que eu falei disso da comunicação? Quando você vai postar uma coisa para a igreja, você é um tipo de comunicação. Por quê? Porque você está atingindo desde os novinhos até os mais idosos, passando pelo povo que está em formação ali, o povo que chegou agora na igreja, o povo que já tem 20 anos de igreja. Então, assim, você tem que entender que a tua comunicação ela tem que ser clara para todo mundo. Quando você está falando para adolescentes, por exemplo, você não precisa ser claro para todo mundo, você precisa ser claro para eles. Esse é um princípio de comunicação. E dentro da igreja, às vezes, se confunde muito isso. Quando você vai comunicar para jovens, tem que comunicar de um jeito. Por exemplo, no nosso Ministério de Adolescentes lá, eles comunicam de um jeito com adolescentes. Por quê? Porque as coisas que estão acontecendo lá, fala-se muito do TikTok, dos videozinhos e tal. Por quê? Porque é a idade deles. E funciona muito bem. Para eles lá funciona muito bem. O nosso, não. Nós, inclusive, Deus nos separou para isso, porque acho que a gente não tem muita pegada para adolescente, né? Nós gostamos de lidar com adulto, assim. Eu não gosto muito de enrolação. Assim, olha, é o seguinte, é isso aqui. E se você não viver, você não vai, isso vai entrando no ministério, né? Mas então, assim, dentro das redes sociais a gente faz a mesma coisa. A gente instiga eles a pensar em algumas coisas. E todas as imagens lá, as chamadas que a gente faz para os ministérios, até mandei para o Esdras ali algumas imagens que a gente faz de chamada. Depois ele pode pôr aqui na tela. Olha lá, vai colocar na tela lá. A gente faz meio que um suspense do que vai ser a palavra no sábado, né? Um enigma, assim, para que eles fiquem... o que ele está falando aqui? A gente tipo vai... um teaser, né? Não vai sair hoje esse podcast, então eu vou falar, porque senão eles vão descobrir. E hoje nós temos 6h30 lá. Eu coloquei lá, o tema é: você tem ouvidos? O pessoal olha aquilo, o que tem a ver com palavras do Ministério de Jovens? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando da parábola que Jesus fala, quando ele vai descrever o semeador, ele está semeando e as sementes, quando ele está semeando, as sementes vão caindo em tipos de solo diferentes. E daí eu começo a explicar, né? A semente vai cair num solo pedregoso, que daí vem os passarinhos e come e tal. E eu explico tudo e no final, o último versículo da parábola diz assim: quem tem ouvidos, que ouça. Ou seja, se você quer entender isso, você precisa ir a fundo, você precisa querer de Deus aquilo. Mas é só um pedaço da palavra que assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Então a gente chama eles assim, a nossa ideia é postar alguma coisa que eles entendam assim, tá, eles querem falar alguma coisa aqui, mas eu não sei bem o que é, eu vou lá descobrir. Entende? Então, assim, para Ministério de Jovens, para a idade que a gente pega, que é 18 a 25 anos ali, é isso que instiga eles. Você vai ver nas mídias até seculares mesmo, o que os cantores, os podcasts da vida, eles têm chamado. Eles não colocam o tema total lá, eles não colocam, eles põem alguma coisa para chamar a atenção. Olha lá, é isso aí. Você tem ouvidos? Então, tem uma pessoa com ouvido ali, mas o que isso tem a ver com a palavra? Eles vão saber se eles forem lá. E isso vocês disponibilizaram no grupo de jovens, né? Isso, nós temos uma rede sociais, nós temos jovem, um Instagram e um Facebook do Fornalha Terrila Jovens, que é o nome do nosso grupo de jovens. Tá ali, inclusive, a logo, tudo. E esse a gente coloca lá e também manda nos grupos de WhatsApp da igreja para que os pais ali, os outros jovens que não entraram ainda no grupo possam ver também. Mas a comunicação, aí a gente está sendo muito claro. A nossa comunicação é com o grupo de jovens. Exatamente. Uma postagem dessa, por exemplo, você colocaria no grupo, na rede social da igreja? Não é indicado que coloque. A nossa rede social da igreja, ela ainda é muito, muito pequena, a gente ainda está começando um trabalho lá. Então, às vezes, a gente coloca porque está começando um trabalho de jovens, então, como a gente falou, 4 meses, é muito recente ainda. Então, a gente coloca para que haja um pouco maior. Mas nós já temos a nossa própria rede para falar ali. A gente compartilha vídeos, a gente compartilha outras pregações e tal, já focado no Ministério de Jovens. Então, essa foi semana passada, pergunta de 1 milhão. A pergunta de 1 milhão... fica assim, o que é isso, a pergunta de 1 milhão? Exatamente. Né? Daí você vai, certo, ele vai me ensinar a ganhar 1 milhão de reais. Com certeza. Não, isso aqui, pergunta de 1 milhão é isso aqui, o que Jesus faria. Entendi. Aí, porque quando isso aqui tá ligado, inclusive a gente foi lá e deu as pulseirinhas para ele, a gente comprou, deu para todo mundo, expliquei o que era, pergunta de 1 milhão. Acessando a nova dimensão, Romanos 12:2 lá, quando renovação da mente. Então, quando você renova sua mente, você começa a acessar a dimensão
espiritual, né? A dimensão de Deus mesmo. Você começa a entender os mistérios de Deus. Então, a nossa ideia foi isso. Tem mais uma, eu acho. Essa foi a primeira que a gente começou a fazer assim, né? Você falando assim. O que você entregará no final da longa viagem? Essa era uma outra parábola também. Quando Jesus fala que a parábola dos talentos, lembrei. Por quê? Porque no final, o chefe lá, o patrão que entregou os talentos para eles, foi viajar. E ele voltou. Então, quando ele voltou, o que você ia ter na mochila para entregar? Eu fiz uma associação ao que você carrega, o que você vai entregar quando o seu Senhor voltar. E lá ele deu exemplo de 3 pessoas. Um que entregou, os 2 primeiros entregaram o dobro daquilo, então eles receberam uma coisa de Deus, do Senhor dele, foram lá e multiplicaram aquilo e entregaram no final o dobro ainda para ele, quando o Senhor voltou. E o outro só escondeu o talento dele. Então ele não tinha nada na mochila para entregar, ele só tinha o que foi entregue para ele. E esse é o que fala na palavra, que o Senhor dele, inclusive, excluiu ele da convivência dele. Enfim, na palavra ainda é bem mais duro do que isso. Se vocês quiserem, vocês vão lá ver. E é isso. Então, a gente tenta instigar eles a esse tipo de pensamento, sabe? Então, assim, mas por quê? Porque eu estou comunicando com jovens. Se eu fizer isso aqui para um culto de domingo, ninguém vai entender. Muito provavelmente as pessoas nem vão no culto porque isso aqui é heresia, alguma coisa assim. Exatamente. Então tem que saber como... definir público. Exatamente. Né? Definir público. Como que eu vou... Nada mais é do que isso. Como eu vou conversar com cada público. Independente de... Às vezes a gente está falando assim, parece, meu Deus, mas... precisa de muito, né, para ter esse início. Não, a sua igreja aí às vezes tem 3 jovens, 3 adolescentes. Converse com esses adolescentes, com esses jovens, com a linguagem deles. Pense como eles, né? Também com o idoso, né? A gente fala muito de jovem, né? Mas o idoso também tem que saber como conversar com ele, tem uma linguagem própria, né? Então, ter isso bem definido, assim, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, é muito importante. Não é, Guto? Para poder... E externar isso para a sociedade, né? Mostrar para a comunidade como você faz isso, né? Mostrando para a comunidade que dentro da igreja existem vários ministérios, a comunicação é diferenciada para cada um, várias atividades. Às vezes a igreja tem um projeto social, como na de vocês, né? Que tem um trabalho bem grande, né? Então, externar isso. E sempre pensar como eu vou me comunicar, porque não é uma linguagem só, né? Igual você falou, como é que eu vou colocar isso lá na rede social da igreja? Muitas vezes não vai entender, num culto de domingo, o que é isso? É heresia? Sim, exato. Exato. Então, assim, é saber com quem você está falando. Basicamente é isso, sabe? E também a questão de, como você falou, 2 formas de comunicação. A interna, que tem vários tipos, e a externa também. Você está falando ali para o povo do teu bairro, como você deu exemplo. Não, aqui é um evento que eu quero abrir para a cidade toda. Alguma coisa, por exemplo, o Dia das Crianças, aí que a gente está perto. Eu quero abrir para a comunidade toda, não necessariamente ali. Então você tem que saber como comunicar isso aí. Definir assim, estratégias, né? Isso. Eu vou ter um evento importante lá na minha igreja. Você citou o Dia das Crianças, né? Então, pensar nisso antes, talvez pensar num calendário anual, né? Ou semestral, de datas importantes, de realizações na igreja, e trabalhar isso com antecedência. Isso é interessante. Pensar na estratégia antes, como eu vou falar isso, pensar no que vai ser criado, né? O que vídeo, post, eu vou impulsionar ou não, né? E definir com antecedência, não uma semana antes do evento eu começo a divulgar, e aí não surte o efeito esperado, né? Exato. Às vezes você fala, eu vou lotar aqui o meu evento aqui das crianças, ou do Dia das Mães, Dia dos Pais, e não é assim que acontece, né? Pede-se um tempo, né, de maturação para isso, não é, Guto? Quando você solta alguma coisa aí nas redes sociais, até que isso chegue na pessoa, demora um tempo, né? Sim, a gente vê algumas igrejas aqui, até na cidade, vão fazer algum evento, vão trazer um ministério para cá, fazer
nunca isso geralmente com as igrejas maiores, nunca é assim, a gente publica na quinta para no sábado acontecer. Né? Geralmente se tem um tempo, uma organização, por mais que muitos eventos que as igrejas trazem, às vezes não tem custo, né? Mas o que acontece? Há de se ter uma organização, primeiro, para saber quantas pessoas vão estar lá, para você ter uma ideia mais ou menos de em quantas pessoas chegou aquilo ali, para você ter uma ideia de quantas pessoas vão estar, para que a tua igreja esteja preparada para receber aquelas pessoas. Isso é a grande vantagem também das redes sociais, que você consegue medir tudo isso. Quando você tem uma página profissional, um Instagram, a Ana vive vendo lá os insights do nosso Instagram lá, quanto que deu no Reels, quantas pessoas viram, quantas pessoas curtiram e tal. Esses tempos a gente colocou, semana passada, né, a gente colocou um vídeo lá da parte do louvor do nosso grupo de jovens. A gente faz um louvor e depois a gente faz palavra, a gente ora uns pelos outros e tal. Ela colocou um pedacinho da parte lá. Aí essa semana foi bem corrida, a gente não teve tempo de dar uma olhada, né? A gente foi ver lá, tinha curtidas assim, de pessoas que, sabe, foram de outros estados, entende? Então, assim, chegou num lugar, tinha acho que mais de 3 mil visualizações, um pedacinho lá, uma coisa assim que a gente tem postado, não tem muita gente na nossa rede. A gente tem postado despretensiosamente, é só para mostrar o que a gente tem feito, né? Para que instigar os da comunidade para virem, participarem. E tem sido legal. Só que a gente não sabe onde é que vai chegar, né? Então a gente postou isso e começou a atingir pessoas que, sabe, não estavam esperando. Não estavam nem esperando. Então, assim, quando você vê isso, isso é o legal das redes sociais, você pode medir isso. Então, peraí, olha, lá inclusive ele diz a localidade que está atingindo, né? Foi a tua cidade. Não, você tá atingindo muito lá em São Paulo. Bom, beleza, tá atingindo lá, mas se a gente quiser focar no nosso pessoal aqui, a gente tem que entender que talvez precise mudar alguma coisa. Talvez precise postar num horário diferente, talvez precise impulsionar, talvez aqui só para a região, né? Alguma coisa assim. E o legal da rede social é isso, é diferente, por exemplo, de um panfleto, de alguma coisa física. Você vai entregar para 5 mil pessoas lá, 5 mil panfletos. Quem são essas pessoas? Que tipo de interesses que elas têm? Elas jogaram no lixo quando pegaram, entende? E a rede social, ela é um meio muito mais barato e o único meio, né, hoje em dia que a gente tem, os meios digitais são meios que a gente pode medir. Exatamente. Se você trabalhou em televisão, tem uma estimativa de audiência. Exatamente. Mas tem como saber se a pessoa estava sentada na televisão e vendo aquilo? Não tem. Nas redes sociais, não. Se o cara clicou, tá lá. Tem. Então, é interessante isso. Isso é uma ferramenta que a gente usa muito na agência lá para os clientes, mas para as igrejas também, para você entender com quem você está comunicando. Exatamente. Até questão ministerial, né? Até questão que na minha vida eu vivo praticamente um ministério, né? E é algo que Deus tem falado muito ao meu coração há um bom tempo já. E no começo eu estava até resistindo um pouco, né? Porque eu sou uma pessoa bem fechada. Mas Deus tem falado comigo a questão do uso da rede social para alcançar pessoas, né, com a palavra de Deus. Então, ele tem... Eu, né, na minha vida pessoal, eu vivo, né, eu leio a palavra, eu busco a Deus, eu tenho uma vida que eu faço essas coisas pessoais, né, para mim. Mas eu comecei a compartilhar essas coisas, né, com as pessoas. Então, eu leio um trechinho ali da Bíblia, eu acabo compartilhando com as pessoas ali nos meus stories, né, eu posto no meu feed. E algo assim, sem compromisso, sem me planejar, sem organização, né? Foi algo assim que eu fui sentindo no meu coração. E aí, um dia, eu fui no salão cortar o meu cabelo, né? Assim, nada a ver. Despretensiosamente. Totalmente. E aí, a pessoa que estava no salão, ela falou que ela acompanhava a minha rede social, né? E que ela estava sendo tocada pelas palavras que eu estava colocando lá. E ela falou assim, eu vejo que você posta muito café e Bíblia, né? E realmente são as duas coisas que eu mais gosto, né? Então, com isso, eu percebi que estava tendo um alcance que eu nem imaginava, né? Então, a partir daquilo que era o meu estilo de vida, né? Aquilo que eu faço na minha vida, que pra mim é, tipo, não é forçado, né? É algo meu, é algo que natural, eu gosto, é natural, né? Não tem nada planejado. Eu comecei a tocar vidas, né? Através da palavra de Deus. Então, Deus tem falado isso no meu coração. No começo eu achava assim, ai, que bobeira, né? Ficar
postando, parecia algo assim, meio fútil, né? Mas eu comecei a perceber que não, que eu comecei a tocar vidas através da rede social com a palavra de Deus. Então, isso eu comento muito com as pessoas, né? A importância de você usar as redes sociais para levar a palavra, né? Hoje, eu vejo que as pessoas estão tão ligadas na internet que o grande meio para você propagar a palavra de Deus é através da internet. Muito mais, às vezes, do que você sair na rua, falar uma palavra, né? Isso é importante. Eu acho super importante, né? Fazer um evangelismo de rua, fazer esses movimentos, acho muito legal. E apoio e até gostamos de fazer com os jovens, né? Mas eu acho que a rede social é um meio muito fácil de você propagar a palavra. É fácil e assim, a pessoa no esconderijo dela, né, no quarto dela, quando ela tá sozinha, tá lá na rede social e ela vê uma palavra dessa, né, que as pessoas hoje buscam palavras de esperança, palavras de... As pessoas estão cansadas de coisas ruins, porque você liga a televisão, você abre o jornal, é só notícia ruim. É verdade. Então, quando elas têm algo que você transparece aquilo que você vive, que é a sua vida, você está abrindo a sua vida ali, que você, a sua esperança está transcendendo a sua esperança, né, que vem de Deus. Verdade. Então, aquilo não tem preço. A pessoa ouvir uma palavra dessa no momento de dificuldade dela, ou quando ela está lá no quarto dela, sem saber o que eu vou fazer da minha vida, e aí ela abre o celular e vê uma palavra dessa. Então, nós como cristãos, a gente tem falado isso já há muito tempo, né? Que nós temos que usar as ferramentas que estão disponíveis para nós. Eu acho que é interessante até dessa história da Ana que ela fez isso de maneira totalmente despretensiosa, apenas compartilhando o que é a vida. Né? Só que depois disso, a gente entendeu uma coisa, que nós precisamos ser intencionais. É verdade. Nós temos, nós como cristãos, a gente tem o privilégio de saber qual é a verdade. Você que é cristão, você que lê sua Bíblia, você que busca em Deus, você vai descobrindo qual é a verdade. Qual é a verdade das coisas. Então, o porquê que é melhor você fazer essa escolha ou aquela, por que você deve respeitar e honrar os seus pais, independente da idade que você tenha. Enfim, nós sabemos essas verdades. E por que nós não falamos essas verdades muitas vezes? Nós precisamos ser intencionais. E depois disso a gente começou, até do que ela falou, até eu mesmo, a gente começou a ser intencional. E começou a falar, não, beleza, então se tem gente enxergando, então nós vamos começar a falar sobre isso. Né? Eu ainda consigo fazer muito pouco por causa do tempo, mas até às vezes é a Ana que faz para mim. Eu falo para ela a ideia, assim, eu quero isso aqui, eu monto um texto e tal, e ela vai e monta um bannerzinho para mim e eu posto na minha rede. E a gente começa a compartilhar as coisas, já que as pessoas estão vendo, então vamos falar a verdade para elas, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. E as redes sociais têm que ser usadas para isso também. Então a gente, beleza, eu quero atingir um público tal. Tá bom, mas eu não vou fazer uma coisa assim, despretensiosa. Não, eu quero atingir esse público, eu tenho que ser intencional para isso aqui. Os exemplos que eu dei aqui dos banners, nós somos intencionais naquilo. A intenção é que eles fiquem curiosos para saber o que está acontecendo. E a gente vai matar essa curiosidade se ele for lá ver. Exatamente. Então nós precisamos, as igrejas e os ministérios de mídia, assim, eles precisam ser muito intencionais. Eu quero ter mais crianças aqui no evento do Dia das Crianças. Tá bom. Então você vai mostrar por que você vai ter isso. E como. Como você vai ter isso. O que vai ter lá. Entende? Como é que vai ser isso? Vai ser tal hora, vai ter esse brinquedo, vai ter isso, vai ter uma palavra, vai ter música e tal. Então você precisa mostrar isso. Né? Eu vejo assim, na nossa igreja lá a gente ainda está começando um trabalho assim, como é tudo voluntário, como em toda igreja né? Assim, pelo menos a maioria das igrejas é tudo muito voluntário. Eu sou o diretor de mídias lá da nossa igreja e ainda não consegui implementar muita coisa do que eu sei, né? Mas eu vejo assim, quando a gente começa a utilizar as mídias sendo intencionais, as coisas funcionam muito melhor. Eu fiz inclusive tenho que fazer essa semana de novo. Lembrei. Nós temos um sítio lá do Ministério Melhor Viver, né? Que é da nossa igreja. E eles estão fazendo uma reforma lá, eles precisam de telhas velhas, assim, que eles quebram e colocam para fazer as ruas e tal, para andar dentro do sítio. A gente foi lá e fez um bannerzinho e postou nas redes.
E, assim, teve muita doação, muito. Então, a gente chegou um momento que a gente tiver que parar, porque, assim, é muita... Por quê? Porque foi intencional. Eu fiz um banner assim, precisamos de doação de telhas, estamos fazendo lá uma reforma no nosso sítio, tal. Telhas que em qualquer estado a gente vai buscar e tudo mais. Fomos intencionais, conseguimos aquilo que a gente estava fazendo. Então, poucas coisas que a gente vê que vai intencionalmente já funciona muito bem. Então, precisa ser intencional. Outra coisa que nós estamos fazendo de forma intencional é nas redes sociais dos jovens, né? Nós estamos fazendo, depois da rede de jovens, então sábado nós temos a rede de jovens, lá por domingo, segunda-feira, né, eu faço um banner com resumo da palavra que foi no sábado, mas eu não entrego a palavra inteira, né, eu faço um resumo ali e algo bem chamativo, algo bem até eu salvei no teu celular para mostrar. Se você puder mandar, aquela de uma palavra que foi dada. Isso, se puder mandar ali para ele mostrar. Esse banner foi feito um resumo da palavra que foi no sábado. E aí, para quê? Para que as pessoas possam ver aquele resumo ali, mas elas não vão entender 100% o que foi a palavra de sábado. E aí, quando nós jogamos a próxima palavra, né? Quando nós colocamos ali a da outra semana, comece a despertar a curiosidade, né, da pessoa ir conhecer e ouvir aquela próxima palavra, já que ela perdeu aquela anterior, né? Então, eu acabo expondo um pouco da anterior para que chame a atenção das pessoas e também para que chegue em alguém e possa edificar a vida dela, né? Através da rede também. Exatamente. Mandei lá. Ana, e você que faz a métrica, assim, da rede social, de vocês, né? O que você vê, assim, que tem mais resultado quando posta? Rios, stories? Rios. Dia a dia. Fotos. Foto do dia a dia. Vídeos. Coisas da gente fazendo as coisas, entende? Então, os banners, as imagens são os anúncios, as chamadas. E aí, quando a gente posta as fotos lá, a gente termina a reunião, posta uma foto de todo mundo junto. Aquilo é que faz mais rodar. Por quê? Porque rede social é pessoa. Rede social é pessoa. Então, nós aqui 3 conversando, nós temos 3 redes sociais. Isso. Quando eu quero ver o que você está fazendo na sua vida, eu vou na sua rede social e vou ver. E eu vou interagir com você, eu vou comentar e tal. As imagens, elas são legais, elas precisam existir, elas têm que chamar a atenção, mas tem que entender. A imagem, ela é para chamar a atenção para alguma coisa, para chamar para alguma coisa. Quando você quer mostrar, você tem que mostrar a foto, você tem que mostrar o vídeo. Como eu te falei do Reels que a gente fez lá, ficou... esses são os que dão realmente mais resultado. O Reels acaba alcançando até que... Até que ele chega bem longe. Eu gravei um Reels falando uma palavra, assim, e aí uma palavra simples ali, rapidinha, e até hoje, e faz tempo que eu postei, até hoje eu fico recebendo curtidas ali, as notificações de curtidas, porque ele tá chegando bem longe, sabe? Por conta... do alcance sim, que ele tem. Eu comecei agora na minha rede social pessoal postar de vez em quando coisa, por exemplo, vai fazer um passeio, posta um Reels, né, assim, do lugar, nada despretensioso também, né? E, meu Deus, eu fiquei impressionada com as curtidas, com a interação das pessoas que iam de vários lugares, que interagem com aquele conteúdo que eu coloquei, às vezes, uma coisa rapidinha, só mostrando o lugar, assim. Sim. E as pessoas interagem, mandam mensagem, curtem. Só é importante a gente falar o seguinte. Hoje, sábado, 8 de outubro. Nós estamos falando disso hoje. Exatamente. Cada semana, cada mês, isso muda. Então, isso é interessante. Hoje é 15 de outubro. Então, hoje é 15 de outubro. Mas, enfim, nessa época que a gente está vivendo agora é isso. Mas alguns meses, talvez no ano passado, o pessoal focava muito nos stories. Antes de abrir para todo mundo o tal do arrasta para cima, era aquilo que funcionava. Então, assim, por que eu estou falando isso? Nós estamos falando de uma rede social, estamos falando de uma ferramenta dessa rede social. Mas é importante que se tenha as métricas, que é o que a gente sempre dá uma olhada nos números e tal, o que está dando. Não necessariamente assim, eu quero, ter milhões de seguidores. Não é isso. É para você entender se você está comunicando correto. Entender a importância também disso, né? Exatamente. Redes sociais, assim, qualquer uma delas, ela vai te dar bola se você usar ela o máximo que você puder.
Então, o Instagram, ele começa a te jogar organicamente para cima quando você faz stories todos os dias, quando você posta vídeo, quando você faz reels, quando você abre live, sei lá, 2 vezes por semana. É assim que a coisa funciona. Quando você usa as redes sociais, elas começam a entender que você tem uma relevância para eles. Se não, como a gente começou a conversa, você cria uma rede social, posta um negócio e nunca mais posta nada. Ela não vai dar relevância para o que você tem, porque você não está usando. É uma ferramenta que é inteligente, existe uma inteligência dentro dela. Existe um algoritmo que não necessariamente tem uma pessoa lá, mas ele foi criado para isso. Foi criado para entender. Esse aqui, a Ana está usando bastante a rede dela, então eu vou começar a colocar ela em outros lugares. Começar a colocar ela organicamente nisso, naquilo e tal. Então, toda rede social é assim. E nós estamos falando hoje do Instagram, do Reels do Instagram, que hoje, né, nessa data de hoje, é o que tá dando mais resultado para influenciadores que têm milhões e para nós que temos aqui 3 dígitos de seguidor. E dentro disso que você falou, Guto, qual que é o cuidado que nós temos que ter quando for publicar algum conteúdo, seja ele em qualquer rede social? O que a gente tem que pensar quando for publicar um conteúdo cristão? O que você considera um cuidado que você indicaria assim, para as igrejas? Tá. Tem 2 coisas que a gente poderia falar aqui. Primeiro, a sua como pessoa. Você como líder papel de líder de jovens hoje e de líder de um ministério de louvor lá da igreja. E outra dentro da igreja como igreja, né? Então, você como pessoa, você tem que entender assim, eu costumo falar assim, o pessoal lá do grupo até fala, eu sou meio chato nisso aí. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Você tem que entender que quando você está mostrando, você está vivendo, você tem que estar vivendo Jesus. Jesus, ele veio para ser um modelo para nós. Como a gente precisa tomar nossas decisões, trilhar nossos caminhos. A nossa rede social é uma extensão da nossa vida. Então, se eu entendo que eu não devo mentir, por exemplo, eu não devo mentir também na minha rede social. Então, o que acontece muitas vezes, tá? Isso é meio polêmico, mas eu vou falar. A pessoa vai lá, faz uma viagem, foi lá pra Disney, foi uma vez no ano lá na Disney, foi uma vez na vida na Disney. Ela tira 352 mil fotos. E ela vai postando isso durante 5 anos, como se a pessoa fosse todo dia pra Disney. Ou todo mês, ou cada 6 meses. Isso é mentira. Não tem outro nome, é uma mentira. Então você não está vivendo, você está vivendo com uma aparência. Então a sua rede pessoal, você que é cristão e quer mostrar alguma coisa da palavra de Deus, primeiro, entenda, você não pode ser uma outra pessoa na sua rede social, você tem que ser você mesmo. Obviamente, você não, eu sempre tenho um cuidado muito, a gente sabe, lá em casa eu sempre falo para ela assim, pensa bem, vamos ver. Ela fala para mim também, será que isso aqui vale a pena postar ou não? A gente tá com as crianças fazendo uma coisa, beleza, é legal, mas isso aqui vale a pena ou não vale, sabe? Vai edificar alguém, vai chegar... Vai edificar alguém. Exatamente. Não, então tem que se tomar um cuidado primeiro. Se você mostraria isso para alguém, se estivesse conversando cara a cara, entende? Você mostraria aqui a foto, sei lá, não vou falar algo específico, mas alguma coisa que não seja muito legal, eu mostraria para vocês. Por que eu vou colocar na minha rede social? Que vai chegar em pessoas que eu nem conheço, que eu nem vejo. Exatamente. Entende? Então, pessoal, eu acho que tem que ser esse cuidado. A tua vida tem que ser... A tua rede social faz parte da tua vida. Então, você não pode mentir, você não pode ser outra pessoa aqui. Né? Isso é parte pessoal. Aí a parte das igrejas, que os cuidados que tem que se ter. Como eu disse, comunicação. Então, quando você vai falar para a igreja, você tem que entender que às vezes aquela mensagem vai chegar num senhorzinho que é mais tradicional, né? Que por mais que ele esteja na tua igreja, que ela é um pouco mais... Tem um comediante que fala assim, essa igreja da parede preta, né? Que é o pessoal mais moderninho. Mas mesmo nessas igrejas tem o pessoal que é um pouco mais tradicional. Então, você não quer ferir essa pessoa. Nós, como igreja, nós temos que amar as pessoas. Então, nós não podemos colocar algo que não vai... não digo que você tem que agradar todo mundo, mas não chegar ao ponto de que, às vezes, aquilo vai ferir às vezes, um princípio que a pessoa vem carregando por muito tempo, sabe? Então, quando você tem que ter esse cuidado de se comunicar com aquele público que você quer. Como a gente estava falando agora aqui, para jovens, não, para jovens vou fazer uma coisa mais maluca, para adolescentes, não, vou fazer uma coisa que está na modinha agora, né? Tirar a modinha que está lá no mundo e botar a modinha, a parte boa da modinha, que é aquela que viraliza, que as pessoas vejam mesmo bastante, colocar isso dentro da igreja, a parte boa disso.
e atrair eles por causa da modinha, mas chegar aqui e falar de Jesus para eles. Então, tem que se ter um cuidado quando você vai falar de mídias de igreja, com quem você está comunicando. Acho que esse é o maior cuidado que tem que ter. Porque quando você tem esse cuidado, eu estou falando para a igreja toda aqui. Então eu sei que tem o senhorzinho que é mais tradicional, tem o jovem que é mais maluco, beleza. Então eu tenho que eles entendam a mesma coisa. Equilibrar, né? Exatamente. Não, estou falando agora só para os pais, né? Vai ter um evento para as crianças, beleza. Então é família, então você tem que ter um outro jeito de falar. Então acho que o cuidado maior que a igreja deve ter saber com quem e como você vai se comunicar. Isso. Vou dar uma pergunta aqui do internauta aqui. Pode falar. Existe uma forma importante de tocar nesse assunto? Dá para fazer. Assim, não, o que eu posso dizer assim? Você pode fazer um anúncio, não necessariamente. Daí já entra um pouquinho mais técnico o papo, né? Isso, nós vamos também, só abrindo um parênteses, tá, gente? Porque nós vamos falar aqui sobre tráfego. Entendeu? Nós vamos falar sobre como criar uma postagem e patrocinar isso. Mas aí esse é o parênteses, aí o Guto vai responder, aí o Guto e a Ana. Isso é um pouco mais técnico, assim, né? Mas sim, daí a gente entra na parte de tráfego mesmo. Que esse é um post que você vai fazer, é uma imagem, um material que você vai criar que você não vai postar no feed. Você não vai publicar isso na rede lá orgânica. Você vai fazer um anúncio disso. Então, você vai dentro do gerenciador de anúncios lá, vamos falar aqui de Facebook e Instagram. Você vai dentro do gerenciador de anúncios, vai criar um anúncio para aquilo, e quando você for setar o público disso, você vai particionar esse público. Então, tem lá algumas coisas que você pode colocar quando você vai fazer o público. Inclusive, se as pessoas que já curtem a sua rede social, se elas vão receber isso ou não. Então, eu não quero esse post vá para a minha igreja, porque isso aqui todo mundo já sabe. Eu quero que vá para outras pessoas. Então, você tira isso. Eu quero que vá para tal público. Beleza, eu não vou postar no meu feed, mas o anúncio que eu vou fazer vai ser intencional no sentido de colocar os interesses daquilo que você quer atingir, a idade, a localidade, tudo isso. Então tem como se fazer. Mas isso já é gestão de tráfego, daí já tem uma parte um pouquinho mais técnica até, que aí seria mais a parte de entrar no curso e fazer esse tipo de coisa. Né? Não, beleza. A gente citou várias coisas, né? Dentro desse assunto aí das mídias digitais, e lembrando que a gente está falando para quem já tem um ministério de mídias na igreja e também para quem não tem. Isso. Né? Então é do 0 ao 100 aqui que nós estamos comunicando hoje, né? Aquele que tem, qual cuidado que tem que tomar, a importância disso. E aquele que não tem, eu até separei aqui um passo a passozinho. Eu quero criar, a minha igreja é pequena ou nasceu agora, né? Então, por onde eu começo? Como eu devo fazer para iniciar esse processo aí de ter uma rede social ativa, de ter presença digital? E como iniciar? Eu vou citar aqui para vocês, né, o que eu li, vocês depois me digam aí se está correto ou não, ou se está faltando alguma coisa, tá bom? Aí o primeiro passo aqui é entender o que a gente falou, entender o porquê. Por que eu estou criando aquilo, né? Por que eu estou criando a minha rede social, as minhas redes sociais, ou o Ministério de Mídias, né? Entender a importância disso, até mesmo para você que é pastor ou você que é líder, passar isso para os demais, né? Segunda coisa é entender o perfil da sua igreja. Ela é pequena, ela é grande, ela é uma igreja antiga, uma igreja que nasceu agora. Identificar, né, o perfil para você conseguir trabalhar e criar a sua identidade visual, criar todo o conteúdo em cima disso. Entender qual que é a característica da sua igreja, né? Cada igreja tem um chamado, tem uma característica principal. Aquilo que você trabalha ali no offline, você tem que... É aquilo que a gente estava falando agora. Sim. Você tem que levar para o online. Né? Então, qual que é a sua característica? Sua igreja é mais voltada para a oração, para a palavra, né? Entender isso e divulgar isso. Mostrar para as pessoas sua missão, seus valores, aquilo que você foi... aquilo pelo que você foi chamada, né? Então, o ponto de partida, né? Como que eu inicio isso, né? Começando aos poucos, né? Separando as pessoas para isso, separando um time para isso. Esse time pode ser pequeno para iniciar, e definindo o papel de cada um
para que se inicie já dentro, definido, né? Aquilo que a gente falou, definido a identidade, definido o que vai ser trabalhado, definido para quem você vai comunicar e o que você vai mostrar. É isso, Guto e Ana? Tá faltando alguma coisa? Não, eu creio que é isso aí mesmo. Eu acho que até, antes até disso aí, aquilo que a gente comentou no começo lá, a tua liderança, a liderança da igreja, primeiro precisa estar em concordância com isso e todo mundo tem que tentar trabalhar junto, né? Eu vejo assim, beleza, alguém lá, um irmãozinho se levantou, olha, eu gostaria de fazer as mídias dessa igreja. Beleza, vai se conversa com o pastor e tal e começa a se montar uma equipe. Autorizando, começa a se montar uma equipe. Não necessariamente, primeiro, essa equipe tem que ser grande, como você falou. O que você vai começar? Qual que é o meu... Eu acho que a coisa mais básica que você tem que ter para iniciar uma rede social dentro de uma igreja. Tem que ter alguém com vontade de fazer, porque se você vai alimentar a rede social, você vai fazer pelo menos aí... digamos que nós temos aí 7 dias na semana, você vai fazer pelo menos uns 3 ou 4 posts para começar a alimentar bem. Constância. Constância, isso é chave. Né? Então tem que ter ali alguém que tenha vontade mesmo de fazer, e daí você começa a implementar as ferramentas. Que até algo que a gente ia falar aqui, a questão das ferramentas, né? De como utilizar e quais ferramentas utilizar. Mas não necessariamente, primeiro, você não precisa gastar muito dinheiro, ou quase nada, ou nada no começo. Você precisa ter alguém com vontade de fazer. Olha, eu quero fazer, eu quero começar a divulgar as coisas que a gente faz aqui na igreja. Nossa igreja tem um braço social, que até a gente comentou ali, é um braço social que tem a igreja, não é a igreja que tem um braço social. Assim, nós saímos do social e aí teve que se fazer uma igreja porque as pessoas foram chegando e congregando mesmo antes de ter uma igreja. Mas se é esse o forte, então nós precisamos mostrar isso. Lá no nosso caso, a gente tem algumas limitações grandes, até porque é uma instituição, então ela recebe recursos do governo, então tem coisas que não se pode mostrar, rosto do pessoal, esse tipo de coisa, até para não ocasionar, preservar e tal. As pessoas estão se recuperando lá de algum vício e tal, então, então tem muita coisa que a gente não pode mostrar. Mas o mínimo possível a gente precisa mostrar. Então, nós somos uma igreja que abraça as pessoas. O Ministério Melhor Viver lá, o tema que a gente coloca lá, recuperando vidas através do amor. Então nós precisamos mostrar isso. Então quando é feito lá os trabalhos e tal, quando a gente consegue fazer umas fotos, fazer alguma coisa para mostrar isso aí. Então eu vejo assim, o básico para se iniciar, primeiro, alguém com vontade, e depois começa a se aplicar as técnicas, né, devagarzinho. Então, o culto lá, eu quero que os cultos tenham foto. Beleza, pega um celular, não precisa se comprar uma câmera, né, impressionante. Começa com o que tem. Vai lá, tira umas 2, 3 fotos, tira uma foto do rapaz. Quando você for postar isso, ter o cuidado de... Por que eu tô postando isso aqui? Para mostrar como foi o culto? Beleza. Então, você que tá fazendo isso lá, pega um pedacinho do que foi falado no culto. Olha, nesse domingo o pastor falou sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deus abençoe sua semana, que você possa levar essa semente. Tá. Beleza. Posta as fotos, acabou. Não precisa necessariamente você ter lá o programa, o Photoshop. Não. Primeiro começa aí. Beleza, agora eu quero começar a fazer um bannerzinho. Beleza. Então tem várias ferramentas que são gratuitas que você pode utilizar para montar coisas como essas aqui que a gente mostrou. Inclusive essa ferramenta que a gente usa é uma ferramenta gratuita. Ela tem um valor... Eu acho que é até interessante dar uma pincelada nas ferramentas que pode ser dá para falar, sim. E você começar a implementar devagarzinho as coisas, né? Por exemplo, essa ferramenta é o Canva. O Canva. É uma ferramenta que basicamente, assim, tem muita coisa pronta lá. E gratuito. Tem o pago, mas o gratuito tem o pago também, mas o gratuito você faz muita coisa. Muita coisa. Você consegue editar ali, fazer capinhas para vídeo, consegue, e outra, já tem os tamanhos corretos para cada coisa, para Reels, para Stories, para feed, para tudo. Até quem usa bastante. É que o Guto, ele é técnico, né? Então ele mexe com programas avançados, né? Eu já mexo no Canva, né? Então isso ajuda muito, porque ele não vai ter o tempo para mexer com tudo. Então eu auxilio nisso, né? Então essa ferramenta é ótima, sabe? E ele é intuitivo, né? Bem intuitivo. Bem intuitiva, tem muitas opções. Quem nunca teve contato é bem
bacana, Sim, né? é bem bacana. Isso. Até o fácil, meu assim. pai, né, que ele tem um pouco mais de dificuldade de mexer, ali eu passei pra ele o programinha e fui explicando pra ele, e ele tá fazendo coisas lá no Canva também, entende? Então, mesmo a pessoa tendo um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, pra mexer nessas ferramentas, aos poucos ali ela vai aprendendo, sabe? Edição de vídeo, por exemplo, você tem o CapCut, que roda em quase qualquer celular. E tem várias ferramentas lá, você pode fazer... Nossa, tem edições incríveis que você vê nos modelos lá do CapCut que, assim, não precisa muita coisa. Tem vários modelos prontos que você só troca as fotos, ele vai dando lá, tem a música, já tem tudo. Então é muito interessante. Eu coloquei algumas outras ferramentas aqui, por exemplo, o Builderall, que vocês também usam lá, para criar páginas de captura, para criar sites e tal. Excelente. Muito interessante também, é basicamente arrasta Excelente. e cola, então muito, muito tranquilo de usar. Eu uso também o FreePic, eu uso na agência e uso também nas coisas. O FreePic já é uma ferramenta, tem a parte gratuita, mas é uma ferramenta paga também. Você tem, olha lá, você tem milhões e milhões de arquivos lá que você pode utilizar, você pode... Ah, Aí, ó. sim. O Esdras está lembrando aqui. Quem quiser acessar, esdrascampus.com.br. Esse é um treinamento que foi... Só te cortando um pouquinho, tá? Não, vai você embora. já dá Vai sequência embora, vai aí. embora. Esse é um treinamento que ele deu lá no estado do Tocantins, entendeu? Para a Prefeitura de Palmas. E tá ali tudo disponível gratuitamente para quem quiser acessar. É um projeto dele que se chama FEMACA, Ferramentas de Marketing e Comunicação para Artistas. E tem tudo. Aí, Tem ó. o Canva ali, ó, tem... Muito legal. Aí, viu? Você não tem desculpa. Não tem desculpa. Para de enrolar, velho. É grátis, você entra lá Grátis, e grátis. acessa mais de 100 ferramentas Nossa, que para completo. a pessoa Legal. aprender a mexer em qualquer coisa sobre imagem, vídeo, rede social, né? Então, hoje tem, Não, lógico que todos esses têm a versão paga deles, mas você já consegue fazer tanta coisa no gratuito. Sim, tem muita Tanta coisa. Tem muita coisa. E se você for ver, nas redes sociais também você consegue... Tem muitos influenciadores que hoje em dia o trabalho deles é esse, é mostrar como você pode utilizar uma ferramenta gratuita e fazer coisas incríveis, entende? Então, o Esdras tem esses cursos aqui, já está gratuito lá, né? Acessem e deem uma olhada lá, mas ainda assim você tem um mundo de coisas que você pode fazer sem precisar gastar. Você só precisa ter um pouquinho de esforço e tempo, né? Você separa um tempo, não precisa ser um super tempo, alguma coisa para você dar uma estudadinha, você começa a implementar. Se vocês forem ver, esses dias eu tava vendo, deu até uma vergonha, assim, os primeiros banhos que eu fiz na agência lá. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu, como é... Mas porque tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Tudo A tem um gente começo. não vai... A gente não vai fazer uma edição, sabe, lá da Lagoinha na primeira vez que a gente for fazer. Lá tem uma equipe, os caras são treinados para isso, né? Vocês já estiveram lá, né? Então, é outra coisa, é muito profissional. Inclusive, as pessoas recebem para estar lá, né? Porque é o trabalho deles. Então, assim, tem que se entender. Tem galera Tudo da tem um Papel começo. lá, que a gente conhece lá e tal. Então, É uma agência gigante. então Que legal. tudo tem um começo. Os Tudo caras tem não um começaram começo. assim, eles começaram gravando lá uma câmera e do jeito... Então, hoje, né, isso diferente da época quando começou lá, nós temos ferramentas que rodam, a maioria delas rodam no teu celular. Você pode fazer edição de vídeo, edição de foto, você pode postar, você pode fazer edição de vídeo no YouTube mesmo, tem uma ferramenta de edição de vídeo lá, que é gratuita também. Então, assim, tem várias coisas que podem ser utilizadas, né? Por exemplo, eu coloquei aqui uma coisa interessante. Google Drive. Por que Google Drive? Que o Google Drive não é uma rede social. Não é. Google Drive, se você for pensar assim, você não pode tirar 100 fotos de um culto ou de um evento e mandar para cada pessoa. Mas você pode tirar 200 fotos de um evento e botar num link no Google Drive e mandar no seu grupo de igreja. E as pessoas irem lá e pegar aquelas fotos e elas postarem. O que você está fazendo com isso? Você está tirando... você está fazendo a forma orgânica da coisa funcionar. Então a pessoa, ela gostou da foto que ela tá lá, ela vai tirar aquela foto lá, ela vai postar na rede social dela. E aquelas fotos que você vai colocar lá vão ter pelo menos a logo da igreja. Eu gostei dessa dica. Nossa, graças a Deus que alguém falou disso, viu? Porque assim, tira-se muitas fotos dos cultos, 50 mil fotos. E querem postar todas as fotos, né? Aí outro dia, até no treinamento nosso, o Esdras deu uma dica, né, de
de que a gente tem que separar aquilo que é melhor, né? Eu mesmo tenho esse hábito, gente. Eu tô falando isso aí, ó, mas eu tenho esse hábito. Tira lá 300 fotos, quero postar todas. Então, não, gente. Mas é comum. 5, 10, né? Não, e outra, eu acho que seleciona. até você pode fazer as 300 fotos, só que você não vai conseguir mandar isso para todo mundo. Exatamente. Então, se você tira todas lá, você Exatamente. coloca num link, a pessoa vai ver o que é interessante para ela, o que ela gostou, Disponibiliza lá no disponibiliza, grupo. obviamente, para postar na Exatamente. rede social, você separa algumas, edita algumas e tal, mas todas as fotos você manda num link, por exemplo, desse. A pessoa vai entrar lá e você não vai falar com a audiência que está na tua página, você vai falar com a audiência da pessoa. Exatamente. Porque a pessoa vai foto postar dela a foto lá, dela. a foto dela tem a login da igreja. Uhum. Nossa, que legal isso aqui, olha que foto legal, olha, sei lá, o povo, Onde alguma que coisa foi, assim, onde é que foi né? e tal. Uhum. Isso, o que que você está fazendo? Você está crescendo a tua rede social da tua igreja de maneira orgânica. Uhum. Você não tem como saber onde vai chegar. Então, às vezes, a pessoa que foi marcada na foto, ou que não foi marcada, mas a pessoa que foi tirada a foto, tem casos aqui na nossa cidade. Essa pessoa tem lá 200 mil seguidores, e ela pegou uma foto da tua igreja, com a tua logo, botou na rede social dela. Então, foi para 200 mil pessoas essa foto, mais ou menos isso. Uhum. Coisa que você não poderia atingir como igreja. Isso. Entende? Então, o que é? Também é a questão de você, das pessoas postarem aquilo que elas estão vivendo. Então, elas viveram aquele momento ali. Elas postaram na rede social delas. E isso instiga a curiosidade de outras pessoas a entender o que é aquilo. Né? Alguns fazem, outros não, mas às vezes até marca a igreja lá. Então, no mesmo post da pessoa já tem lá o Instagram da igreja, vai lá e começa a seguir, começa a ver. Então, é um meio orgânico de você fazer isso. É show. Gente, tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Deixa eu ver. Veja aí, Guto. Não, eu acho que comunhão nas mídias que eu tinha colocado que a gente falou, porque é questão de você postar uma foto, as pessoas irem lá e comentarem, né, e ter uma interação e tal. Eu coloquei comunhão nas mídias porque é basicamente isso. Comunhão, o que é? É você estar junto com os irmãos, você, né, ter um tempo ali junto, discutindo às vezes coisas da palavra, às vezes não, mas ter um tempo como igreja. Você pode ter isso nas redes sociais também. Quando você... Por exemplo, o exemplo que a gente deu aqui, posta lá um evento e tal, vê uma outra pessoa e comenta como foi legal, e assim, as redes sociais da igreja geram esse tipo de comunhão. Outra coisa que eu coloquei é evangelismo nas mídias. Então, como a gente falou também na questão de ser intencional. Então, isso é até um tema que eu acho que era bom até a gente separar um dia sobre evangelismo nas redes. Podemos como fazer, ou talvez até um passo a passozinho, né? Dá para fazer. Gutiana, porque isso é a chave, né, de tudo. Como evangelizar, como usar as mídias sociais para evangelizar. Né? Igual o Guto falou, a gente estava falando aquela hora de uma ferramenta de uma rede social. Isso. E existem inúmeras. Né? E como usar, cada uma tem uma linguagem. Uma é mais texto, outra é mais vídeo, outra é mais foto. Então, como usar isso a nosso favor. Né? Isso é uma coisa que seria interessante, viu? Podemos fazer. Legal. Tem problema nenhum. Gutiana, a gente trabalhar só esse assunto. Beleza. Eu acho que é isso. Não tem mais nada, não. Então show aí. E espero que vocês gostem, porque aqui no CasaCast a gente vai falar muito sobre tecnologia, educação, comunicação, voltada aí para o seu ministério, para sua igreja e para você também, para sua edificação pessoal. Coisas simples do nosso dia a dia, e tirar aí os mitos que a gente mesmo cria, né? Isso. Exatamente. Topzera. Top. Beleza. Valeu. Obrigado. Obrigada, Guto. Obrigada. Obrigada, Ana. E até a próxima, pessoal. Vamos dar um tchau aqui, né? Tchau, Isa. Tchau. Tchau. Tchau.